E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos no nosso curso Pré-Cálculo. Vou iniciar com vocês o assunto de funções, que é extremamente importante de entender para que seja mais fácil o aprendizado nos próximos conteúdos. Sempre que ensino funções, gosto de pensar na etimologia da palavra. A palavra funções ela pode ter muitos significados. Porém, eu gosto de pensar num sentido bem específico. Vou utilizar um exemplo. Você diz que uma criança vive em função dos pais. O que ela quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Que ela depende dos pais. Então, a palavra função, ela também pode ser associado com dependência. Então, esse é um significado bem forte aqui no nosso estudo, porque a gente vai estar pensando numa grandeza que depende de outra grandeza, numa variável que depende de outra. Então, com base nisso, nós vamos iniciar o nosso estudo. Então, esses dias, eu fui procurar um preço de uma carne aleatoriamente num supermercado aqui em Curitiba e achei o preço do quilo da carne. Então, naquele mercado, 1 quilo da alcatra Angus bovina está R$ 40,99. Vamos pensar em dois parâmetros. Um é a quantidade que você vai comprar. Por quê? Isso vai ser pesado. Quando se coloca numa balança, vai se medir a massa da carne. E o preço que for pagar, uma pessoa vai pagar, depende de quantos quilos for comprado de carne. Então, se a pessoa não comprar nada, ela também não paga nada. Se ela comprar 1 quilo, ela paga R$ 40,99. Se ela comprar 2 quilos, ela vai pagar o dobro, certo? Que é R$ 81,98. Então a gente pode escrever, pode pensar e escrever que o preço que uma pessoa vai pagar vai depender de quantos quilos ela comprar. Então aqui a gente pode ver uma variável que depende da outra. Então, por exemplo, como que nós poderíamos representar essa função? P é o preço da carne, é o preço que vai ser pago pela carne. E o M é a massa, ou seja, quantos quilos de carne vão ser comprados. Então, cada quilo é R$ 40,99. Então, aqui eu tenho uma função, que eu tenho P, que é o preço que vai ser pago em reais, e a massa da carne, que vai ser pago em quilos, porque você tem o preço R$ 49,99 por quilo. Então, se uma pessoa não comprar nada, quanto que vai ser a massa? Zero. Se ela não comprar nada, também não vai pagar nada, certo? Mas se ela comprar 1 quilo de carne, então a massa vai ser igual a 1. 1 vezes R$ 49,90 e 9 vai dar R$ 49,99, como está aqui nesta linha. Se ela comprar 1,5 kg, vai ser esse valor, R$ 40,99 vezes 1,5, vai dar ali R$ 61,49. Se ela comprar 3 quilos, está aqui no finalzinho, vai dar R$ 122,97. Se ela comprar 3,5 kg, ela vai pagar R$ 143,47, e assim sucessivamente. Ou seja, o preço que ela for pagar depende de quantos quilos for levar. Então a gente pode dizer que o preço, vou chamar aqui de P, depende da massa, de quanto for pesado na balança. Então depende de quantos quilos, certo? Então cuidado, que às vezes a gente diz, depende do peso. O peso, na verdade, é uma força, falando fisicamente. Por mais que a gente use no sentido coloquial, quando se utiliza uma balança, você pega a massa. Então o peso depende da massa. Então eu posso dizer que o peso é função da massa. Então como que eu posso representar isso matematicamente falando? P entre parênteses M. Isso aqui quer dizer que o peso é uma função da massa. Então, eu posso reescrever a equação que eu apresentei anteriormente como peso como função da massa igual a 49,99 vezes a massa. Depende de quantos quilos for levar, quantos quilos a pessoa quiser comprar, certo? Então, aqui nós podemos ter uma ideia de dependência de uma grandeza da outra. Por exemplo, o preço pago depende de quantos quilos vai levar, depende da massa de carne que a pessoa pediu e que o açougueiro vai mandar para ele. Então a gente representa uma variável como dependente da outra. Aqui no caso o preço é função da massa. Então matematicamente falando, tem muitas grandezas que podem depender uma das outras. Usualmente nós usamos termos genéricos. Nós usamos o f de x e o x. Então nós dizemos que uma função, o x
é uma variável independente, como se fosse a massa ali. E o f de x é porque ele é uma função de x. Veja que é análogo ao anterior. Eu tenho m. E o preço, o P, é uma função de m. Eu chamo P de m. Então aqui a minha grandeza, em vez de ser m, eu chamei aqui de x. E o peso, que era uma função de m, troquei por um f. Por que f? F da palavra função, que é o nosso estudo, como um f de x. Então nós usamos termos genéricos, mas cuidado, por mais que a gente use x e f de x, o f de x também usualmente é chamado de y. Também posso representá-lo como um y. São sinônimos. Tá? Então o f de x pode ser representado como y. Então esse f de x é uma função do x. Então, se eu, em vez de chamar do peso, do P de preço, eu chamasse f de x, e o m, em vez de chamar de m de massa, eu chamasse x, eu poderia ter minha função dessa forma. O f de x é 40,99 vezes x. O x é a massa, que vem da balança, o valor que vai ser pesado. E o f de x é o preço que vai ser pago. Então não importa a letra que você estiver utilizando, mas na matemática se gosta muito de usar os termos x e f de x como termos genéricos, mas não se pode prender a isso. Tá? Então o que eu sei? Que a massa representada aqui por x é uma função, o preço é uma função da massa, que é x. Então o preço, no caso, é o f de x, porque o preço é a função da quantidade que vai ser pesada. Então aqui nós temos o preço, e aqui temos a massa. Muitos alunos preferem esse formato aqui, y igual a 40,99 vezes x. Mas y e f de x é a mesma coisa, porque o y está se dizendo que é uma função do x. Porque o y é o preço que eu vou pagar nesse caso, então ele depende de quanto vai ser pesado. Certo? Entendeu a ideia do que é uma função? Beleza, vamos adiante. Então aqui nós temos um clássico exemplo de função. Então, a quantidade que vai ser paga, que foi representada inicialmente por P, que depois eu substituí por f de x, ela depende de quanto de massa for pesado na balança, quantos quilos a balança vai me fornecer. Então, quem que determina o quê? O preço é determinado conforme vai ser pesado. Mas quem que vai determinar nesse caso quanto que vai ser pesado? Você. Você chega lá pro açougueiro e me fala, por gentileza, me dá 2 quilos de carne, me dá 1 quilo de carne, me dá 500 gramas de carne, me dá 10 quilos de carne. Então você pede, você determina o valor da massa, que foi representado por X. E o preço que você vai pagar depende do quê? De quanto de carne você pediu. Então a gente trabalha com as duas grandezas aqui nesse caso. Uma, a gente diz que é uma variável independente, aquela que você consegue determinar de uma forma geral. Então, a quantidade que eu quero levar, quem determina sou eu que vou comprar carne, eu que decido quanto que eu quero, certo? Então, o x é chamado de a variável independente e o f de x é a variável dependente. Por quê? O resultado de f de x vai depender de x, certo? Então, o preço que eu vou pagar vai determinar da massa que vai ser pesado. Quem vai determinar a massa é a pessoa que vai comprar. Por isso que ela é variável independente, porque a pessoa pode estipular muitas vezes o que ela quer e o preço que ela vai pagar depende desse valor. Uma grandeza está amarrada na outra. Então, de uma forma geral, a gente usa isso. Então, essa representação f de x, f porque é o nome de uma função, certo? E x é o parâmetro independente que eu estou trabalhando. Então, f de x é o valor da função. Então, quando a gente vê esse termo aqui, ó, f de x, nós entendemos que ele é o valor da função, e f de função. Então, a função de x. Então, no exemplo de carne, se eu fosse comprar 2 quilos, como eu coloquei aqui para você nesse slide. Então, como que eu representaria? A minha função genérica do preço da carne, o f de x, é 40,99 vezes o x. Então, agora eu vou comprar 2 quilos. Eu estou determinando que minha massa é 2 quilos. Então, o x eu representei com uma massa. Então, x, 2 quilos. Então, agora, a minha função vai ser função de quem? De x. Quanto que é o x? 2 quilos. Então, meu f de 2 é 40,99 vezes o 2. E o meu f de 2, que é o preço que eu vou pagar para 2 quilos, vai ser R$ 81,98. Então, essa é uma forma que você representa a função. Professor, se eu quisesse comprar 3 quilos de carne, então você teria o f
de 3. Você trocaria o x por 3. Então, é assim que funciona. Então, claro que eu utilizei aqui um valor para carne, mas você poderia utilizar essa grandeza para qualquer situação. Então, muitos exemplos de funções podem aparecer. Por exemplo, a área de um retângulo. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho a base vezes a altura. Deixa eu mudar de cor aqui um pouquinho, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um retângulo. Esse retângulo tem uma base, B, e uma altura que eu vou chamar de H. Então, a área vai depender do valor da base e da altura também. Então, a área, por exemplo, vamos imaginar que eu peguei uma base fixa, um comprimento fixo, de 5 metros. Altura, não sei. Quanto que vai dar a área aqui nesse caso? A área vai ser uma função de quem? Da altura. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? Base, que nesse caso é 5 vezes a altura. Então, conforme o valor da altura, eu vou ter um valor da área. Podia pensar numa situação assim que a altura é fixa e o comprimento, a base eu não sei. Então, a base eu vou chamar de B e a altura aqui de 2. Quanto que vai ser a área? A área, nesse caso, vai depender da base, é uma função da base. Tá? Então, é a base B vezes a altura 2. Conforme mudar o valor da base, vai mudar o valor da área. Claro que eu posso dizer também que ela é uma função dos dois parâmetros, tanto da base, que é o comprimento, quanto da altura. Então, quero te dizer que é um exemplo de função. Tá? Então, por isso que a gente usa f de x, ou y e o x, mas ela não é fixo. Você pode usar qualquer letra. Por exemplo, você pode estar calculando o custo de um produto. E o N é o número de unidades. Então, o custo vai depender do número de unidades. Então, aqui, por exemplo, nessa segunda situação, o custo de envio de uma carta é função do peso da carta. Então, uma pessoa vai enviar uma carta pelo correio, um SEDEX, alguma coisa do gênero. Quanto que vai dar o valor? Depende de quanto for a massa do corpo que você levar. Se você mandar um corpo de 1 quilo, vai ser um preço. Se você mandar o corpo de 500 gramas, vai ser um outro preço diferente. Então, o preço que vai ser pago para você enviar essa carta vai depender da massa daquilo que você estiver enviando. Quanto mais pesado for, maior vai ser o custo. Então, também, o custo é uma função do peso, no caso, né? Peso naquele termo coloquial. Aí você vai andar de táxi. Então você entra ali no táxi. Quanto mais longe você for, mais você vai pagar. Então o preço de uma corrida de táxi vai ser função da distância percorrida. Aí você tem um recipiente. Você tem um sistema gasoso, tem um gás ali dentro. Se você aumentar a temperatura, as moléculas vão se agitar mais, vão exercer uma pressão maior. Então também nessa situação você poderia dizer que o peso é uma função da... Desculpa, a pressão é uma função da temperatura, então você pode representar dessa forma. Então são vários exemplos de funções. A função está muito presente na área de tecnologia, na área de engenharia. Então os profissionais de diversos ramos podem e vão enfrentar situações com funções. Então é um assunto bem importante de se aprender. Então vamos pegar uma definição de função um pouquinho mais matemática, mas também de uma forma mais simples. Tá? De uma forma matemática, mas que seja mais fácil de se entender. Então, a ideia de uma função o quê? São dois conjuntos. E esses conjuntos você tem associações dele. Por exemplo, o x poderia ser a massa da carne, você tem várias massas. Cada massa vai me dar um preço. Então, existe uma relação entre dois conjuntos. Então, você pode ter um determinado conjunto A e um determinado conjunto B. Então, você tem as massas de carne, massa 1, massa 2, massa 3, vai pagar um preço 1, um preço 2, um preço 3. Existe uma relação entre esses conjuntos. Tá? Então, por isso que fala assim, ó, é uma relação que associa elementos de dois conjuntos. No caso da carne, a massa que vai ser pesada e o preço. Tá? Que usualmente a gente chama um de f de x e o outro de x. São os dois conjuntos de uma forma genérica. Então, a gente associa números reais x com o valor que você obtiver da função, que é o f de x. Então, vamos utilizar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho um f de x. Tá? Esse f de x também pode ser chamado de y. Essa função poderia ser representada y igual a x ao quadrado. Eu creio que assim tem um formato mais amigável, mas assim a gente às vezes não enxerga que ela tem um formato de função. Porque o y é uma função de x. Então, o y é um f de x, é uma função de x.
pode ser representado x ao quadrado. Então, como eu falei para vocês, aqui é a variável independente. O f de x, que é o resultado da função, vai ser a variável dependente. Aí existe um termo que se chama domínio e imagem. Todos os possíveis valores de x, que é a variável independente, elas recebem o nome de domínio. Então, domínio são os possíveis valores de x. Ah, professor, mas não pode ser qualquer valor? Não. Por exemplo, vamos supor que você vai andar de táxi. Faria sentido dizer que você percorreu menos 5 metros? Claro que não, o mínimo é 0 e é assim para cima. Então tem valores que você pode atribuir x negativo, tem valores que ele pode ser positivo. Se esse x representar o tempo também não tem como ser menor que 0. Me encontro daqui menos meia hora. Isso não existe, certo? Porque seria ano passado, não teria como, né? Então, nesse caso, o domínio seria os valores positivos. Então você pode ter faixas, intervalos, possibilidades de valores de x. Mas esses possíveis valores de x recebem o nome de domínio. O x é chamado de variável independente. O f de x, chamado de y, os valores que você obtém com o x, a resposta deles vai ser a imagem. E a imagem é associada aos valores dependentes, ou seja, a grandeza f de x. Então, com isso, vocês conseguem visualizar, deixa eu até mudar aqui de cor, né? Vocês conseguem visualizar o que vocês precisam, tá? Que é entender que isso aqui é a variável independente. Conforme você tem essa variável, você vai obter um resultado. Beleza até aqui? Vamos ver como é que eu faço os cálculos efetivamente. Então, eu peguei uma função genérica, peguei uma função qualquer, uma função f de x. Então, o f de x é 2x ao quadrado mais 3. Eu quero calcular o f de 0. Olha, eu tenho aqui f de x e eu pedi o f de 0. O que isso significa? Ó, que o x vale 0. Então, se ele está calculando o f de 0, significa que você tem que trocar o x por 0. Então, teu f de x, você vai trocar por f de 0, ó, o x por 0. Então, onde tem x, você vai trocar por 0. Então, f de 0 é 2 vezes 0 ao quadrado mais 3. 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 com qualquer coisa dá o próprio número. 0 elemento neutro da soma. 0 mais 5 dá 5. 0 mais 1000 dá 1000. Então, 0 mais 3 dá 3. Aqui você tem o valor de f de 0, dá 3. Ou seja, quando x vale 0, o valor da função vai ser 3. Bem simples a ideia. Não precisa se preocupar que a dificuldade aqui não é tão elevada. Então, eu só alterei um pouquinho dessa função, que mais para frente a gente vai ver que essa é uma função do segundo grau, e vou pedir para você resolver aqui. Em vez de estar ao quadrado, eu só alterei um pouquinho aqui. f de x igual a 2x mais 3. Então, quero que você calcule o f de 3, f de menos 1, um f de k e um f de x igual a 11. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar com isso? Certo? Então, a primeira questão aqui é entender o seguinte, que você precisa, né, pegar a função e substituir os valores que você tem, os valores que foram dados. Eu vou resolver com vocês, mas a minha sugestão para você que está assistindo essa aula é que você pause o vídeo, resolva e confirme a tua resposta com a minha. Então, vamos resolver aqui, vou usar o aplicativo do caderno. Então, a minha função, ela é a seguinte, f de x é igual a 2x mais 3. Então, a gente viu ali, para eu calcular, vamos ver a letra B ali, f de 3, f de menos 1 e f de k. Então, f de 3, f de menos 1, f de k, e a letra E diz que o f de x igual a 11. Então, vamos começar a resolver aqui o problema. Então, a letra B, tá? Então, aqui, ó, f de menos 1. O f de menos 1, eu estou afirmando que o x vale menos 1. Então, vai ser 2 vezes o menos 1 mais o 3. O f de menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3. Então, o f de menos 1 vale menos 2 mais 3 dá
1. Beleza? Entendido? Vamos lá agora para a letra C. Nesse caso da letra C é F... Opa, eu resolvi a letra C. Desculpa, aqui foi o F de menos 1. Então, eu vou só substituir aqui. Tá? Então, essa foi a letra C. Agora, vamos para a B. A B que diz, ó, F de menos 3. Então, F de menos 3, ó, F de menos 3 não, F de 3. De 3. Então, eu estou dizendo para vocês que o X vale 3. Então, aqui fica 2 vezes 3 mais 3. Então, F de 3, 2 vezes 3, 6 mais 3. Então, quanto que é 6 mais 3? 9. Então, F de 3 vale 9. Essa foi a letra B. A letra C eu acabei trocando ali, resolvendo primeiro. Então, a letra C é o F de menos 1, que deu o próprio 1, certo? A letra C agora, a letra D agora. Então, como é que a gente faz aqui na letra D? Ó? A letra D é o F de K. Então, aqui eu estou dizendo, eu tenho a função F de X. Eu só estou dizendo que o X vale K. Então, 2 vezes X vai ser 2 vezes K mais 3. Ou seja, 2K mais 3. Consigo somar K, 2K com 3? Não sei quanto que vale esse K, certo? Então, esse K, vamos supor que eu esteja fazendo um estudo médico e seja a altura de uma criança. Então ela tem 1,1 metro, certo? Está com 0,97 metros, 0,96. Então, esse K pode ser algum parâmetro que está sendo avaliado, né? Então, ou pode ser um valor fixo, depende do caso ali, tá? Mas substitui o F de K, diz que o X é o K. Agora, o diferente é a letra E. Agora, você tem que tomar cuidado. Porque, veja, a letra E me diz o seguinte, ó, F de X igual a 11. Eles não estão perguntando o F de 11, como foram nas letras anteriores, ó, F de menos 1, F de 3. Não é o F de 11. Está dizendo que o F de X vale 11. E agora está perguntando quanto que é o X. É isso que você tem que saber. Então, a minha função, ó, F de X igual a 2x mais 3. No exercício, por exemplo, na letra B, falava F de 3, eu trocava o X por 3. Mas agora não está me falando F de alguma coisa, está me dando que o F de X vale 11. Gente, quem é o F de X? Esse termo aqui, ó. Quanto vale o F de X? 11. Então, o que eu sei? Que 11 é o valor do F de X, ó. Então, eu troco o F de X por 11. É igual a 2x mais 3. Então, agora eu caí numa equação. Basta eu resolver essa equação. Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. Então, 3 para o outro lado, 11 menos 3, igual a 2x. 11 menos 3 dá 8, igual a 2x. Que número que eu vou multiplicar por 2 e vai dar 8? Aqui fica bem fácil, né? O 4. Mas, vamos isolar aqui o x. 2 multiplicando, divide por 2. Então, o x vale 8 divididos por 2, que dá 4. Então, aqui eu tenho o valor do x. Tá? Então, quando eu disser que o x igual a 4, o valor dessa função vai dar 11. Tá? O valor dessa função vai dar 11, quando x for 4. Então, f de 4 igual a 11. Você pode dizer assim também, o f, quando x for 4, ele daria 11. Então, aqui você fez o procedimento inverso. Tá? Isso que o exercício pediu agora, o valor de x, sabendo que o f de x vale 4. Então, assim que se faz o cálculo de funções, certo? De uma forma simples, para iniciar. Existem vários tipos de função que a gente vai continuar discutindo na segunda parte da aula.